O vídeo de hoje vai ser um formato diferente. Eu estou aqui com o nosso time de advogados, especialistas em direito imobiliário e condominial, eles que prestam consultoria para o Condomínio no Play, e a gente vai bater um papo acerca das cobranças de taxas condominiais. Eu estou aqui com o Dr. José Coelho, Dr. Wilker e Dr. Edson Alexandre. A gente vai falar um pouco sobre como cobrar a taxa condominial, quais são os entraves, quais são as dificuldades e as melhores formas, e principalmente desmistificar a cobrança das taxas condominiais com base no novo CPC, que tem gerado muitas dúvidas entre os síndicos. Eu queria perguntar para o Alexandre como era a cobrança das taxas condominiais antes do novo CPC. Nixon, e o público que nos assiste aqui no canal, a cobrança da taxa de condomínio antes da entrada do novo CPC, ela era feita por um procedimento um tanto quanto mais demorado, digamos assim. O réu, o condômino inadimplente, ele era citado para poder participar de uma audiência de conciliação, onde, não obtida essa conciliação em juízo, ele teria que apresentar defesa e, a critério do juiz, a depender da análise do caso concreto, haveria uma fase de produção de provas ou não. Havendo essa fase de produção de provas, seriam ouvidas algumas testemunhas, depoimento pessoal das partes e depois sairia uma sentença. Ultrapassada essa fase de produção de provas, o juiz daria uma sentença, onde em seguida, se a parte não cumprisse voluntariamente essa sentença, o condomínio teria que dar início a esse procedimento de execução daquela decisão que foi dada pelo juiz. Então essa primeira fase era a fase de conhecimento, é isso? Fase de conhecimento, né? Por natureza, o processo tem essas duas fases. Na natureza, a fase de conhecimento e a fase de execução daquela sentença que foi dada, se não houver cumprimento voluntário da obrigação. Diante desse cenário, o processo, se não houvesse o cumprimento voluntário, ele demoraria em média de 2 a 4 anos para o condomínio ter o crédito que foi inadimplido de volta às suas contas. Foi amplamente divulgado e noticiado pelos meios de comunicação as mudanças que ocorreram na cobrança das taxas condominiais com base no novo CPC. Eu queria perguntar para o Dr. Wilker o que de fato mudou, quais foram as principais mudanças com base no novo CPC? Bem, Nixon, primeiro obrigado por nos convidar a participar desse bate-papo, poder esclarecer um pouco sobre essas questões. É preciso desmistificarmos, como você disse no início, algumas questões, né? Com o advento do novo Código de Processo Civil, foi amplamente divulgado que em 3 dias o condomínio receberia o valor daquela taxa que estava inadimplente. Seria uma boa, né? Receber em 3 dias. Infelizmente, isso não acontece por um simples motivo. Nós temos um judiciário com muitos processos e o processo ele tem que seguir alguns requisitos. Como o Dr. Alexandre falou, antigamente existia o processo de conhecimento, depois entrava na fase de execução. A novidade é essa, que você já inicia agora o processo de cobrança pela fase de execução. Porém, existem alguns entraves que não foram divulgados. Para que você possa fazer a execução dessa taxa, você tem que preencher alguns requisitos. E esses requisitos são a entrega de documentações que comprovem que o título realmente ele é exigível, ele é líquido e ele é certo. E é o que nós temos encontrado dificuldade nos condomínios hoje, né? Então, a partir desse momento que você consegue formar essa documentação, você entra com uma ação de execução e a pessoa é citada a pagar o débito em 3 dias ou nomear bens à penhora. Caso a pessoa não pague o débito em 3 dias, o oficial de justiça retorna ao endereço da pessoa, pode fazer um arresto dos bens que estão ali. Se não existirem bens a arresto, aí você solicita ao juiz uma consulta para que possam encontrar bens disponíveis ou os valores em contas bancárias para que sejam bloqueados. E aí, caso também não seja encontrado nenhum bem no nome da pessoa, nem valores a serem bloqueados, é que se inicia o requerimento de penhora do imóvel. Então, na verdade, não existe um pagamento em 3 dias, existe uma citação para que esse pagamento aconteça voluntariamente em 3 dias e, se não acontecer, nós entramos num processo também um tanto quanto demorado. Não existe hoje condições de nós dizermos qual o prazo que vai demorar esse processo de execução, porque estamos aí no início, muitas ações tramitando, mas já podemos garantir que existem processos que foram dado entrada em abril desse ano
e até agora não conseguimos penhorar o bem ou receber por completo o valor das taxas condominiais. E uma outra questão que é válido também ressaltarmos nesse novo procedimento é que no procedimento explicado pelo Dr. Alexandre, nós já entrávamos com ação para cobrar as parcelas que estavam em abertas e as que vencessem no curso do processo. Nesse novo processo de execução, nós só podemos entrar com aquelas que estão vencidas, porque ao conferir as taxas condominiais, um título executivo extrajudicial, um título executivo, nós não podemos cobrar aquilo que ainda não venceu, então você cobra apenas o que já está vencido. Também é algo que às vezes não foi amplamente divulgado e vale a pena para o condomínio, dependendo do condomínio, se é um condomínio que realmente existe um débito muito longo, vale a pena você entrar ainda hoje com o processo de cobrança da fase do modelo tradicional anterior do que com a fase de execução, por esse simples motivo. O título executivo são apenas aquelas parcelas que já estão vencidas e você tem que comprovar isso para o juiz com a documentação, com a ata de instituição do condomínio, com os documentos de que aquele valor daquela taxa condominial, para que você demonstre para o juiz que aquilo é um título líquido e certo para que realmente aconteça a execução. Dr. Wilke, em complementação à fala do colega, o direito de defesa do condômino inadimplente, ele não foi suprimido com o advento do novo CPC. Isso porque é uma garantia constitucional de todo aquele que esteja litigando em um processo judicial ou administrativo o direito à ampla defesa ao contraditório. O fato de a lei prever que o devedor, no caso o condômino inadimplente, ele vai ser citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, isso não inibe o direito de defesa dele. Se ele não pagar nesse prazo de 3 dias, muito embora o oficial de justiça tenha que voltar para fazer esse arresto de bens para garantir o pagamento, o condômino inadimplente ele pode contratar um advogado, procurar a defensoria pública para poder oferecer os embargos de execução no prazo de 15 dias úteis. Ou seja, a ideia de que há uma celeridade com a instituição, com o advento do novo CPC, Dr. Wilke, ela é um tanto quanto questionável, não é? Porque a gente não está suprimindo aí o direito de defesa. E ele tem esse prazo também de 15 dias úteis para poder apresentar esses embargos de execução. E eu recebi bastante perguntas, vários síndicos me procuraram com uma expectativa muito grande de receber o débito de imediato. E, na verdade, isso não acontece, né? Pelo que eu pude entender aqui, o condômino ele é citado, agora existe um prazo processual. Na verdade, esse novo CPC, ele suprimiu a fase de conhecimento. Agora, as demais fases do processo, elas vão continuar. E eu gostaria de perguntar, então, para o Dr. Coelho, quais são os cuidados que o síndico, aí na parte do síndico, na parte do condomínio, o que o condomínio pode fazer para que o processo de execução das dívidas condominiais seja célere? Essa questão, Nix, da cobrança dos encargos condominiais é um tema de uma relevância muito grande no ambiente condominial, porque tem reflexo na fixação das taxas futuras que os condôminos serão obrigados a pagar, a cumprir. E na instrução processual, na nossa experiência diária, tem comprovado de que tem ocorrido muitas falhas na formatação documental. É preciso que haja uma instrução de cada processo, de cada ação a ser ajuizada, para que esse processo tenha uma celeridade razoável. E um dos pontos que são bastante vitais, nós temos identificado a redação das atas, porque existem vícios na linguagem, na redação dessas atas, que dificultam ao magistrado fazer uma análise mais apropriada para dar sequência ao processo. Como, por exemplo, existem redações em que o secretário que lavrou a ata, ele coloca apenas que ocorreu um aumento de X% sobre os encargos condominiais baseado nas taxas anteriores. Este fato dificulta a sequência processual, porque o juiz ele não aceita, o magistrado não tem aceitado. De modo que nós orientamos que as taxas, ao serem fixadas, elas precisam estar declaradas na ata com clareza, em reais, em valores reais e não em percentuais. Este é o ponto mais importante da obstrução da sequência dos processos. Fora a redação das atas,
Existem outros documentos, mas que não têm trazido dificuldade, como, por exemplo, juntada de data, direção do síndico, cópia de convenção, certidão de ônus, quando o imóvel é realmente um imóvel que já está no nome do devedor, ou outros documentos que comprovem que a pessoa é realmente o proprietário daquela unidade condominial. Então, a questão das atas é de uma importância muito grande. E nós temos falado bastante, eu e os colegas, para os síndicos, para que tenham maior zelo no tocante à redação destas atas. Então, doutor Coelho, uma dica que eu pude captar e eu quero repassar para os síndicos é que as atas de aprovação das taxas condominiais, elas precisam estar bem fundamentadas. Na verdade, o síndico precisa detalhar e descrever os valores aprovados, porque senão fica difícil de cobrar, não é? Isso mesmo, Nixon. Porque com o novo procedimento de execução, um título executivo ele precisa ser líquido, certo e exigível. E essa liquidez, essa certeza e essa exigibilidade vem dessa captação dessas informações. Condomínio devidamente instituído, o síndico devidamente eleito pela Assembleia, as taxas previstas na ata de forma clara para que o juiz possa olhar e ver que realmente aquele é o valor da taxa daquela unidade, certo? E aí a planilha de débitos de pendência para que você possa demonstrar para o juiz realmente que existe o inadimplemento, mas que existem ali também os requisitos para que o título seja exigível. Em complemento à informação prestada pelo colega, Dr. Wilke, é muito importante que nós tenhamos o cuidado de orientar o síndico e o síndico tenha o cuidado de corresponder a essa expectativa da empresa que administra o condomínio e também do advogado ao cobrar, que é primar pela redação das atas, para evitar que o processo tenha algum tipo de paralisação em função de falta de clareza na redação das atas. É isso aí. O objetivo de hoje era justamente esclarecer as principais dúvidas que os síndicos têm com relação à cobrança de taxas condominiais com base no novo CPC. Agradeço a presença dos 3 advogados aqui que contribuem muito para o nosso canal. E você já sabe, dúvidas, manda para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que a gente vai com certeza responder para você. Um abraço.